à mensagem num dos funerais a que fui. Em 6 dias fui a 4 funerais. E no funeral da mãe da nossa irmã Guida Esteves, em Setúbal, a determinada altura o pastor Rui Bastos falava da nossa mente, de que tínhamos que Deus comunicava connosco através de um canal privilegiado que era a nossa mente. A mente é uma coisa que a mim sempre me desafia muito e era sobre ela que eu queria falar convosco nesta manhã. Do que é feita a nossa mente? O que é isto da nossa mente? Nesta geração que nós vivemos, que chamamos a geração pós-moderna, numa era de informação, eu diria de sobre-informação, não é? Estamos cheios de informação a cada momento, a cada minuto. Antigamente tínhamos que comprar um jornal, ligar a rádio ou ligar a televisão para ver notícias. Agora elas caem a cada instante no nosso telemóvel, para aqueles que têm as notificações dos vários jornais, televisões e rádios. Vamos às redes sociais e nós temos imensa informação, por isso vamos ao YouTube e temos informação, vamos ao WhatsApp e temos informação, estamos sempre a ser bombardeados de informação e eu penso o que é a nossa mente. É assim uma caixa cheia de informação. Há uma citação de um autor francês, Montaigne, que diz que uma cabeça bem feita é bem melhor do que uma cabeça cheia. Nós podemos ter a nossa cabeça cheia de muita coisa, mas podemos não ter uma cabeça bem feita. Por que é que a nossa mente é assim tão importante? Eu convido-vos a abrir as vossas Bíblias em Provérbios, no capítulo 23 e no versículo 7, que diz algo muito interessante que eu penso muitas vezes. 23, versículo 7, e diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, dizendo de outras palavras, o homem é aquilo que ele pensa. O homem é aquilo que ele pensa. Como nós nos imaginamos que somos, tornamos-nos naquilo em que imaginamos que somos. Já dizia Descartes, que aprenderam muitos na escola, eu penso, logo existo, não é? Se eu penso, logo existo. E o que é que cada um de nós pensa depende muito da sua fonte de informação, da sua escala de valores e do modelo que segue. Às vezes confundem-se todos. Às vezes sabemos muito aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós lemos. A propósito, sabem quais são os livros que são considerados os mais importantes e os mais influentes, os mais decisivos de sempre? Eles estão todos no museu, no British Museum, em Londres. Conseguem adivinhar quais são estes livros? Alguém arrisca um livro considerado o mais influente de todos os tempos? A Bíblia é um deles, mas está em 4º ou 5º lugar. Há outros. O Diálogo de Galileu, Der Kapital, por isso a capital, do Karl Marx, a Interpretação dos Sonhos, do Freud, e A Origem das Espécies, do Darwin, e a Bíblia. Interessante, não é? Isto mostra logo aqui a escala de valores e aquilo pelos quais nós nos interessamos ao longo dos tempos. A nossa mente é decisiva. O que nós lá colocamos dentro é fundamental. Nós podemos ter uma mente como a de Gênesis, antes do dilúvio. Como é que era? Lembram-se? Os juvenis devem se lembrar. Como é que era a mente antes do dilúvio? O que é que os homens antes do dilúvio, os homens e as mulheres, antes do dilúvio pensavam? Pensavam em fazer o mal todo o tempo. Nós podemos ter essa mente, dizem que nos últimos tempos, que nós acreditamos serem aqueles que nós estamos a viver, serão ainda piores do que antes do dilúvio. Podemos ter uma mente dessas ou podemos aceitar um desafio maravilhoso que nós temos na Bíblia, que é, aliás,
a única hipótese que nós temos de nos salvarmos. E esse desafio está em 1 de Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 16. Estamos lá? Diz assim, 1 de Coríntios 2, 16, diz-nos: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. O que é isto, ter a mente de Cristo? Diz quem sabe que eu não estudei grego, que a palavra que Paulo usou aqui para mente aparece 24 vezes no Novo Testamento e 21 dessas vezes é utilizada por Paulo. É a mesma palavra que existe em Apocalipse 13, 18 e 17, 9, em que fala do entendimento. Mente aqui significa uma faculdade superior do ser humano. Significa entendimento mais do que tudo o resto. Significa a capacidade de nós compreendermos também as coisas de Deus. Como é que nós podemos ter a mente de Cristo? Quando nós falamos em mente, nós falamos do quê? O que é mente? O que é mente? Então, perdão? São os nossos pensamentos, sim, é a nossa maneira de pensar. Mais ideias? Não consegui perceber. Eu peço imensa desculpa, há imenso ruído na sala. Diga, Jonas. É o que comanda tudo, por isso é o centro das nossas decisões, é a nossa capacidade de resolver problemas, de julgar, de tomar decisões, é a nossa forma de raciocinar. Mente não é sinónimo de inteligência, contrariamente ao que nós possamos pensar. Mente não é sinónimo de inteligência, mente é sinónimo de discernimento, é sinónimo de, mais do que a minha maneira de pensar, a minha mente é a minha maneira de ser, é a minha forma de ser. Há várias mentes, e a Bíblia fala-nos de várias mentes. Se formos a 1 de Coríntios 2,14, já que estamos em Coríntios, é fácil de ver, fala-nos aqui de uma mente natural. Se repararem, está aqui, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Esta mente diz-nos depois em Colossenses 2, 18 e 19, se formos a Colossenses 2, 18 e 19, vamos ver que esta mente se tornou carnal. Colossenses 2, 18 e 19, diz aqui, Colossenses 2, 18 e 19, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esta mente natural, que era a psico que nós víamos em 1 de Coríntios, tornou-se carnal. E depois temos a mente espiritual, ficámos com o nosso dedo em 1 de Coríntios, 1 de Coríntios 2,15, nós temos a mente espiritual, que diz, porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E depois temos uma outra mente, que é a que nos interessa nesta manhã, que está em Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1 e 2. Vamos andar aqui um bocadinho na Bíblia para a frente e para trás hoje, mas não muito. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É nesta mente que eu queria parar um bocadinho convosco nesta manhã. Aqui nós estamos a falar da mente que se chama a metamorfo, que vem de metamorfose. Quando pensam em metamorfose, pensam em quê? Nas borboletas. Nas borboletas, que antes de serem borboletas são lagartas. É esta mente que nos fala aqui, a lagarta que se transforma numa borboleta. Por isso, a mente que tem a capacidade de se transformar. Eu gosto muito destes 2 versos de Paulo, porque ele tem aqui 2 ideias que a mim me são muito gratas. Uma é que Paulo fala em que nós não devemos ter a mesma mentalidade, que a nossa maneira de ser e de pensar tem que mudar, mas ele fala aqui numa coisa muito interessante, que é na fé inteligente. É a tua fé inteligente? É que Paulo diz aqui, fala-nos no culto racional. Nós crentes que somos tantas vezes acusados de, porque cremos em Deus, sermos irracionais, não é? Paulo fala-nos aqui, pergunta-me, é o teu culto racional? Esta palavra, por vezes, é traduzida como lógico. É o teu culto lógico. E o que é a lógica? Assim, em termos muito rápidos, sem entrar em grandes definições académicas, vamos pensar só que lógica é aquilo que corresponde ao que deve corresponder. Que faz sentido. É aquilo que corresponde ao que deve corresponder. E isto é muito interessante porque significa que na minha relação com Deus, eu não desligo o meu cérebro. Deus pede-me um culto racional, uma fé inteligente. Eu não desligo o cérebro quando me relaciono com Deus. Uma questão de lógica. Se Deus entregou o seu Filho para morrer por nós, então o mais lógico é que eu me entregue a Ele, dando-me por inteiro, não é? Vamos num instantinho aqui a Provérbios 8. Provérbios 8, verso 36. Há pouco estivemos em Provérbios 18, verso 36. Querem só ver aqui uma expressão muito interessante, que diz assim: mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. O que é que a lógica me diz aqui? Que se eu peco contra Deus, estou a violentar a minha própria alma. Quando eu peco contra Deus, eu estou a fazer mal a mim própria. Se todos aqueles que aborrecem a Deus amam a morte, então o lógico será não pecar, amar a Deus, estar perto de Deus. Não é? Isto é só um pequenino exemplo do que é o meu culto lógico e racional. Mas vamos voltar a Romanos, onde nós estávamos, Romanos, no capítulo 12 e no versículo 1 e 2. Diz-nos aqui que Paulo, o que me diz aqui, para além de me pedir um culto lógico, um culto inteligente, ele diz-me que eu tenho que ser inconformista. Ele diz-me, não te conformes com o mundo. Não te conformes com aqueles que não seguem a Deus. Ele diz-me, tens que começar a transformar a tua mentalidade. Tens que transformar o teu entendimento. Tens que transformar os teus neurónios. Tens que transformar a tua mente. Diz mais, eu agora perdi-me aqui e não estou em Romanos. Romanos 12, 1 e 2. Diz mais, diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para quê? Para poderes experimentar qual é que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
para eu saber, para eu entender, para eu ter discernimento sobre qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É tão bom saber que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. E eu acho que estou a bater aqui. Melhor assim? Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Se formos a Filipenses 4:8, nós temos aqui uma ideia do que é que Deus pede que seja a nossa mente ou aquilo em que nós devemos parar os nossos pensamentos, como dizia um irmão ali atrás, que a nossa mente também são os nossos pensamentos. Nós conhecemos bem este versículo. 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu não sei o que acontece convosco, mas a maior parte do tempo os meus pensamentos não se encaixam aqui. E é tão difícil controlar os nossos pensamentos, mesmo sabendo que são eles que controlam tudo, como dizia o Jonas. Por isso é que é necessária uma transformação da nossa mente. Eu li há muitos anos uma citação de Ellen White que eu trago hoje, está no livro Educação, e que diz isto: a batalha entre Cristo e Satanás é uma batalha em função da mente, seja para iluminá-la com a luz da verdade ou para obscurecê-la em erro e ignorância. Satanás odeia a luz. Ele procura encaminhar as mentes para a sombra, onde a verdade se torna vaga e indistinta. A batalha que se realiza nesta terra é uma batalha pela nossa mente. Satanás e Deus disputam a nossa mente. Por isso, o que a nossa mente é como um jardim. Nós podemos produzir ervas daninhas ou podemos produzir amores perfeitos. Depende de quem é que nós permitimos que assuma o controle da nossa mente. Ora, diremos nós, homens e mulheres do século XXI, mas quem domina a minha mente sou eu. É uma ilusão, muitas vezes, não é? Ou somos de Deus ou somos de Satanás. E a nossa mente é um lugar que pode ser influenciada e que é influenciada por um ou por outro. Mas é minha escolha aquilo que eu permito que entre na minha mente. E aí não é Satanás nem Deus, é a minha escolha. Sou eu que decido o que é que entra na minha mente, sou eu que decido o que é que está a alimentar a minha mente. Por isso é que o Salmo diz: guarda a saída e guarda a entrada, não é? Guarda as entradas da tua alma, perdão, esse é o outro. Guarda as entradas da tua alma. É uma questão de escolha, muitas vezes. Depende muito daquilo que eu coloco na minha mente. Eu posso ter coisas belas ou não. É uma espécie de conta bancária, não é? Eu não posso sacar dinheiro de uma conta bancária se eu não tiver depositado, ou alguém por mim, de preferência, dinheiro na minha conta, não é? Se não estiver lá nada, eu não posso tirar de lá nada. Eu não posso tirar da minha mente uma coisa diferente do que aquelas que eu lá coloquei. Se eu a alimento de uma maneira, é aquilo que vai estar lá, não é? Ou seja, há aqui uma questão de decisão sobre o que é que eu vou ter aqui. Porque a minha mente não é vazia. Essa coisa de não há um vácuo, talvez isto é só para as mulheres, talvez só nas mentes dos homens, não é? Quando nós lhes perguntamos, o que é que estás a pensar? Não sei se já vos aconteceu, aos que têm namorados, maridos, etc. Eu, quando tinha namorado, pensava muitas vezes, rapidinho, o que é que estás a pensar? E a resposta era invariavelmente, nada. Esta resposta é impensável para uma mulher. Uma mulher nunca está a pensar em nada. Está sempre a pensar em qualquer coisa. Por isso, só os homens é que podem pensar em nada. Por isso, esta ideia de que a mente é um vácuo
Não é verdade, nem para mulheres, nem para homens. Eles é que não sabem, não é? Mas as mulheres sabem. Não há vazio na nossa mente, era isto que eu queria dizer-vos, não é? Nós podemos ser ingênuos a pensar que a nossa mente caminha por ela própria, mas isso não é a realidade. Como é que eu posso renovar a minha mente? Eu posso renovar a minha mente usando o meu raciocínio, usando o meu discernimento para conhecer as coisas de Deus, não é? Nós não renovamos a nossa mente por sentimentos, por um voo de sentimento, mas porque decidimos aplicar a nossa mente diligentemente na verdade. E isso é crucial para a nossa estabilidade cristã e para a nossa caminhada espiritual. Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Afinal de contas, como é que era a mente de Cristo? Como é que era a mente de Cristo, não é? Há uma frase do Einstein que nós ouvimos aqui muitas vezes, já em várias pregações, em várias meditações, que é muito interessante. Ele diz: não podemos resolver os problemas que criamos com o mesmo tipo de pensamento com que os criamos, com a mesma mente, porque senão vamos ter o mesmo resultado. Ora, se nós aceitamos a Jesus e queremos caminhar com Jesus porque queremos viver com Ele um dia, então nós não podemos continuar a ter o mesmo tipo de pensamentos que tínhamos antes de aceitarmos a Jesus, porque senão vamos caminhar da mesma maneira que caminhávamos antes. Lógico. É muito, muito lógico. Como é que era a mente de Cristo? Eu queria ver convosco 7 aspectos sobre a mente de Cristo. Podemos ir a Mateus 22, 20, 21. Vamos andar outra vez um bocadinho aqui na Bíblia. Mateus 22, 20 e 21. Estamos lá? Mostrai-me a moeda do tributo, era a questão do tributo que estava em causa, e Jesus perguntou-lhes: de quem é esta efígie e inscrição? E responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram. Temos aqui a lógica. A mente de Jesus era lógica, era excepcionalmente inteligente. Jesus tinha um sentido de oportunidade. Nós vemos em várias parábolas de Jesus, nós vemos em várias reações de Jesus a ameaças a que os fariseus lhe estavam a colocar, a armadilhas a que os fariseus lhe estavam a colocar. Nós vemos que Jesus tinha uns reflexos muito rápidos. Ele era super atento, ele não era apanhado desprevenido, ele não se deixava influenciar pelas aparências, ele ia ao fundo das questões. Por isso é que dizem, e maravilhavam-se da maneira como ele falava. Ouvindo isto, admiravam-se e iam-se embora. Por isso, a palavra de Jesus era uma palavra em ação. A mente de Jesus era uma mente em ação. Depois, Jesus era muito realista e era muito prático. Querem ver João 9:2? E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Não era uma questão de teologia ficção, não, era muito pragmático. Não foi um nem outro, não vão por aí, não é disso que se trata. Não era teoria por teoria, não. Jesus era muito realista, muito prático. Ele interessava-se pelas pessoas mais simples. Neste caso aqui, poderíamos estar aqui há algum tempo, tratava-se da cura de um cego de nascença. Jesus preocupava-se em colocar as pessoas numa posição em que elas pudessem escutar Deus. Ele interessava-se por estas pessoas, tanto pelas pessoas mais simples, como as pessoas mais intelectuais, como víamos no caso de Nicodemos. A linguagem de Jesus era também muito transparente, não é? Ele partia da vida e dirigia-se à vida. Depois víamos que Jesus tinha uma mente instruída, ponto 3. Porquê? Ele conhecia as Escrituras. O que é que Jesus conhecia mais?
se lembrarem dos discursos de Jesus e das parábolas, Jesus percebia do quê? Das Escrituras e de que mais? Da natureza, sim senhora, e que mais? Da anatomia também. Ele até sabia o preço dos pardais, por isso ele estava muito bem informado sobre os preços do seu tempo, por isso era uma pessoa, na realidade, não era uma pessoa fechada num mosteiro em grandes teorias abstratas. Ele conhecia as leis, ele conhecia a autoridade, vimos há bocado, temos que pagar o imposto a César, dai a César o que é de César, não sei o quê, e ele até era uma pessoa que via notícias. Isto é bom para mim, não é? Mas era uma pessoa que via notícias. Lembram-se de uma situação em que podemos dizer que Jesus estava atento e lia os jornais, entre aspas, da época, ouvia as notícias? Quando ele conta a história dos samaritanos? Quando ele... Aí não vejo bem. Há uma citação mesmo, eu não tenho aqui o versículo, em que Jesus diz: não ouviram falar da torre de Cloé que caiu e matou não sei quantas e não sei quantas pessoas? Por isso, Jesus estava atento às notícias. Por isso, era uma mente instruída, não era uma mente preguiçosa. Era uma mente que conhecia várias coisas. E era uma mente original, não é? Nós vemos a criatividade de Jesus em muitos serviços em muitos sermões de Jesus. Ele tinha uma riqueza incrível nas suas ilustrações. Se nós olharmos para Mateus 5 e para o Sermão da Montanha, vimos que Jesus tinha imagens incríveis em tudo aquilo que falava. Por isso é que os homens diziam, podemos ver isso em João 7,46, não vamos lá, dizia: nunca homem algum falou assim como este homem. Por isso, já vimos, era a palavra em ação, era realista e prático, era instruído, era original. E depois, uma coisa que eu gostaria muito de ter e que os irmãos me agradeceriam muito nesta manhã, Jesus tinha uma capacidade de síntese incrível. Porquê é que eu digo isto, que Jesus tinha uma capacidade de síntese incrível? Lembram-se de algum exemplo? Nas curtas histórias que ele contava. Sim, mas um exemplo mais direto. Ele consegue resumir toda a Torá em 2 frases. Qual era? Amai a Deus e ao próximo como a ti mesmo, não é? Relação com Deus, relação com os outros. Ou aquela outra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Por isso Jesus tinha uma capacidade de síntese muito, muito, muito forte. Ponto 6, para mim é dos mais importantes na mente de Jesus, é que ele vivia a sua mensagem. Ele não vivia nesta angústia que nós muitas vezes vivemos. Estou a falar por mim, que é: eu digo uma coisa e faço outra. Há um poeta português que diz: não olhes para o que eu digo... Não, como é que é? Não olhes para o que eu faço, mas olha para o que eu digo. É o Aleixo, não é? É o António Aleixo, não é? Diz? Não percebi. Vem? Vem de Maomé, pronto. Eu a pensar que tínhamos um português original e afinal não. Coitado do Aleixo. Não, Jesus não tinha este problema, não é? Aquilo que Jesus dizia era aquilo que Jesus fazia. Chama-se isto coerência. Chama-se isto coerência. Finalmente, um outro aspecto da mente de Jesus é que a mente de Jesus era radical e absolutamente positiva. A mente de Jesus era completamente direcionada para o bem. Era completamente focada no bem. Como é que eu posso ter esta mente? Parece uma tarefa impossível, não parece? Diz-me Paulo: renovai o vosso entendimento. Como? Fazendo como Cristo. Mas como é que eu faço como Cristo? Olhando para Cristo, seguindo a Cristo, não é? No tempo de Jesus, os guias espirituais diziam que eles seguiam a Cristo e nós não víamos isso. Mas nós podemos seguir a Cristo se olharmos para um último aspecto. Eu disse que eram 7, mas é 7 mais 1, que este resume todos os outros e que me dá a solução de como é que eu posso ter a mente de Cristo. Qual era a principal característica da vida espiritual de Jesus? A oração. A busca pelo Pai. Eu diria que a mente de Cristo
era uma mente dependente do Pai. Ora, para nós gostamos todos de ser muito independentes. Esta mensagem não é uma mensagem fácil. Perceber que a minha mente tem que ser uma mente dependente do Pai. Mas eu não preciso ter problemas pela minha mente ser dependente do Pai, porque eu já vi que a vontade do Pai é boa, o que é que era mais? Perfeita e agradável. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Por isso, eu posso ter uma vida, uma mente como a de Cristo, se eu for a Deus. Batemos sempre no mesmo ponto, não é? Se eu depender de Deus. Reparem, Adão e Eva, como é que eles sobreviviam no Éden? Mantendo um contacto permanente com Deus, não é? Eles adquiriam conhecimento através de Deus. Há um homem muito admirável na Bíblia, que é Jó, porque é um homem que sofre sem nós percebermos, se não soubéssemos o que está por detrás da cortina, porque é que ele sofre, não fez nada de errado e acontece tudo de errado, não é? E este homem tem um verso maravilhoso, que é com ele que eu quero terminar esta manhã. Vamos a Jó, capítulo 22, verso 21. Jó 22, 21. E diz assim: reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Todos nós queremos ter paz, não é? Reconcilia-te, pois, com ele, e tem paz. Gostava só de vos ler uma última citação de Ellen White, que diz: não importa quão ardentemente cantemos juntos e juntos oremos, não estamos a fazer aquilo que nos transforma e nos dá poder. Uma das maiores descobertas é saber que Deus cumpre realmente uma promessa de encontrar-se conosco em privado, habitando a nossa mente em particular. Quando eu era miúda e andava nos tições, o primeiro verso que eu aprendi foi um versículo muito estranho. Está em Mateus 6,6. Eu aposto que não há nenhum tição nesta sala, nem nenhum desbravador, nem nenhum companheiro que saiba este verso. Mateus 6,6. Alguém sabe? É muito estranho, mas vamos ler. Mateus 6,6. Muito estranho para um miúdo saber isto, não é? Mas está aqui o segredo. Estamos lá? Eu sei o de cor, mas quero ler convosco. E quando orardes... Não, desculpem, 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Era mais fácil aprender o Salmo 23, não é? E sempre me pareceu muito estranho porque é que eu tinha fixado este. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e orarás em segredo. E o teu pai, que vê em segredo, te recompensará. Isto mostra que a minha relação com Deus é uma relação privada, é uma relação particular, é uma relação que só depende de mim. E é uma relação que precisa de tempo, que precisa de silêncio, que precisa de espaço para que eu me encontre com Deus. É no meu quarto, é num encontro íntimo e pessoal com Deus que a minha vontade, que a minha mente se pode transformar de acordo com a vontade de Deus. Estou eu a fazer isso? Estou eu a usar o meu quarto para conversar? Quarto, pode ser a sala, pode ser o que quiserem, mas estou eu a encontrar um espaço e um tempo para estar individualmente com Deus? Não nos enganemos. Se não o fizermos, a nossa mente não vai depender de Deus. E como é a nossa mente que controla tudo, a nossa caminhada espiritual
não vai ser uma caminhada que nos vá levar até junto de Jesus. A boa notícia é que Jesus nos dá poder para nós irmos ter com Ele. Lembram-se? Porque eu efetuo em ti tanto o querer quanto o poder. Por isso que a nossa oração nesta manhã vá nesse sentido, de nós nos decidirmos a encontrar-nos com Deus de uma forma pessoal, mas real, de forma a que a nossa mente se possa aproximar da mente de Jesus. É essa a minha oração para mim e para vós nesta manhã. Amém.